tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, irmão? Poder sentar. Interessante esse texto que fala no verso 16, assim sendo, deixai a vossa luz resplandecer, né, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deixar a vossa luz resplandecer. Que luz há em nós? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. A luz que está em nós é a palavra de Deus. Então, quando diz as vossas boas obras, resplandece a luz, e o mundo, homens, veem as boas obras são consequência do resplandecer da luz. É a luz que faz resplandecer as boas obras. Não, ou seja, é a própria palavra que nos usa, nós não usamos a palavra, imagina. É a palavra que nos usa. Por isso nós somos chamados de instrumentos de Deus ou servos do Deus vivo. Nós não usamos a palavra. Tem uns palhaços aí que pensam que pode usar a palavra. São sábios, abre texto, distorce, arranca, explora, mente. Hoje mesmo eu estava vendo um programa na televisão. Surgiu mais um mercenáriozinho aí, novo, achando que consegue torcer. Aí o camarada começa a falar de um texto, mistura com outro, conclui com outro, uma loucura. Bom, pelo menos parece que ele leu a Bíblia toda, porque ele consegue misturar umas 10 histórias no mesmo texto. Diz que o camarada começou de um jeito e acabou de outro, não sei o quê, e uma loucura. Troca nome, tudo bem, a Bíblia tem muito nome, mas está se vendo claramente que a intenção é enganar, a intenção é ludibriar. E a gente sabe que o Brasil é o celeiro final do levante dos mercenários e apóstatas. Você sabe disso, irmão? Você já viu isso sendo explicado no nosso seminário? Que o Brasil é o último e o maior celeiro de canalhas evangélicos? Você já viu isso no nosso seminário? Não viu, não? É bom você ter a informação. A informação é a palavra é espada. Ele vai precisar de você. Irmão, como Deus já falou, não faça amigos. Ponha de lado essa falsa capa de amizade e faça inimigos mesmos. Se alguém chegar para você, não, eu sou cristão. Você é cristão? Então me conta aí, como é que estão os teus inimigos? Não, irmão, como assim? Não. Você é cristão? Como é que está a tua vizinhança? É legal contigo? Como é que é a história? Quem não tem inimigos para contar, não tem cristianismo para compartilhar. A ponto de que Jesus mostra que evangelho é mudar de família. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É 2 contra 1, é 3 contra 2, é um tumulto dentro da própria casa. Não é isso não que a Bíblia diz? Ou será que só eu li isso? Então não se ilude com coisas não, meu irmão. O cristianismo é briga renhida, ao ponto de que o teu Senhor veio conquistar essa briga aqui, e por mais boas obras que ele tenha feito,
não resistiram e o cravaram na cruz, porque as boas obras de Deus não são obras aceitas pelo mundo. Quando aqui diz, a luz vai resplandecer em ti, e os homens verão as tuas boas obras, são as tuas boas obras produzidas por esta luz, são as obras que Deus requer que sejam produzidas através da tua vida. Você é inerte, você é apenas uma criatura, e é Deus quem resplandece, é Deus quem faz a obra. Voltando aqui, irmão, quero lembrar o seguinte, quando Jesus disse essa palavra, vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, etc., vós sois a luz do mundo, Jesus estava num cenário de Israel. E Jesus ainda estava pregando para quem? Ele disse, eu não fui enviado, senão... Então Jesus estava pregando para quem? Para Israel, para os judeus. Inclusive a mulher veio gritando, Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está moribunda até a morte. Mulher, eu não vou pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. De tanto que ele estava obstinado na sua missão em pregar para os judeus. Não deixou de dar os seus lampejos, não deixou de permitir umas migalhas caírem da mesa, e pegou os samaritanos, foi pegando, mas o foco eram os judeus, os mesmos que cuspiram na face dele e gritaram para Pilatos, crucifica ele, e caia sobre nós, nossos filhos, o sangue deste homem. Então, vós sois sal da terra, luz do mundo. Jesus está no cenário de Israel, e a sua palavra em primeira mão é para os judeus. Mas ele disse, se o sal perder o seu sabor, com que se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Perder a graça, perder a salvação, não ser mais participante do reino, ser lançado fora e ainda pisado pelos homens. Essa palavra teve um primeiro cumprimento, mas ela é viva e eficaz. Em cada dispensação a palavra se enquadra, senão nós já teremos pegado a Bíblia e jogado no lixo. Mas não, em cada dispensação ela vai se enquadrando, lei, juízes, graça, todo que é dispensação que entra, a Bíblia vai se remoldando. Por isso nós dizemos que a palavra de Deus é viva. Aí aqui, quando os judeus, no ano 70, querem resistir a Roma, Roma vem e os massacra. Ali eles foram pisados, expulsos, humilhados, foram triturados. Tem livros que contam os horrores daquela época, do que Roma fez com os judeus. Irmão, que tu começa a ler, tu para no meio da frase, tu não quer nem ver o resto. As coisas são tão horrendas do que é descrito, porque Roma ficou muito irada de ter que deslocar um baita exército. Você sabe, fazer guerra custa dinheiro, e muito. Eles tiveram que deslocar um exército imenso para chegar até ali em Jerusalém e fazer aquela guerra, fazer aquele massacre. Eles chegaram irados. Imagina, num tempo em que Roma está dominando praticamente tudo. Os soldados estão tranquilão lá, está todo mundo numa boa, curtindo. Inclusive Roma tinha dominado as coisas de tal maneira que caiu na maior das orgias, suas práticas sexuais aberrantes, porque não tinha mais nada para conquistar, estava tudo muito tranquilo. Aí daqui a pouco vem a ordem, os soldados, tem uma rebelião lá em Judá, em Jerusalém, e prepara aí. Os soldados ficam, que é isso? De novo? Vamos ter que vestir armadura, vamos ter que ir para a guerra? De novo? Os soldados chegaram irados, meu irmão. Os soldados chegaram irados. Foi estupro em sequência, no meio da rua. Foram meninas violadas de tudo que é jeito que tu imaginar. Os soldados chegaram irados naquela guerra. Eles não queriam estar ali, não. Chegaram com uma raiva dos judeus fora do comum. E Deus estava do lado de quem? Por incrível que pareça, estava do lado de Roma. Sabe que tem muita gente que pensa que tem o nome de Deus até no seu sobrenome?
Israel, e ele será príncipe de Deus. Tem gente que pensa, eu já nasci ungido, até o meu nome é não sei o que, parará, eu sou o cara. E Deus está dizendo, o cara tu vai ver quando Roma se levantar na tua vida. Tu vai ver quando o leão vier rugindo e Babilônia vier com ele. Tu vai ver quando a Pérsia se levantar, você vai ver quem é. Tu vai ver quando a Síria, tu vai ver quando os sírios, tu vai ver quando o Egito. Tu vai descobrir que o teu El é outros deuses que não sou eu, o Deus verdadeiro. E é isso que acontece. Israel se cumpriu nessa palavra do Senhor Jesus. Eles se tornaram sal insípido. Deus os recrutou durante milhares de anos, quase 4.000 anos, para que eles fossem testemunhas da verdade. Mas quando a verdade se manifesta, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade. Quando a verdade se manifesta, eles disseram, não queremos essa verdade, e cuspiram na verdade. Mas eu já falei aqui, ninguém consegue abater a verdade subsiste por si mesma, a verdade não precisa de defesa, ela é indestrutível. Ninguém defende a verdade, nós não somos defensores da verdade, somos apenas pregoeiros dela, porque a verdade nós conhecemos muito bem, bem melhor que a palma da nossa mão, bem melhor que o nosso reflexo no espelho. Não somos defensores da verdade, somos apenas pregadores. E quando alguém não crê, como diz a Bíblia, como a Bíblia nos ensina, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se você entrar numa cidade, falar a verdade, não quiserem ouvir, sacode a poeira dos pés e o pó da tua roupa e vai embora. Você não é defensor da verdade, é apenas um pregador dela. Jesus Cristo não te chamou para defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa, porque o Espírito Santo vem pela palavra e testifica nos corações. Você apenas abre a tua boca, Deus enche e faz a obra. Simples assim. E os judeus achavam que tinha alguma coisa, e viram aqui uma das primeiras palavras de Jesus se cumprindo sobre eles, se tornaram sal insípido, foram pisados. Soldados romanos levantaram crianças. Irmão, não sobrou nada. Soldados romanos levantaram irados por terem que ter vindo para a guerra naquela época em que eles não queriam sair de Roma. Pegaram espadas, atravessaram crianças e levantaram assim em praça e jogavam para o outro lado. Quando pegavam mulheres judias, deitavam no meio da rua e fazia fila para estuprar. Mulheres morreram não pela espada, mulheres morreram de tanta violência sexual que aconteceu. E tem mais, hein? Anote aí, judeus, que isso não foi nada, o pior está para vir. O pior está para vir. O mundo vai chorar de ver o que Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, fará com os judeus, porque cuspiram na cara do seu filho e até hoje são como pedra impenetrável que a palavra não consegue atravessar. Os judeus vão ser massacrados de uma forma absurda. Como é que é o nome do cara? Primeiro-ministro de Israel, veio aqui no Brasil e fez aliança com Bolsonaro, boa aliança, passar bem, vai não sei aonde, faz aliança com Trump, pode fazer aliança com todo mundo, porque assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo, eu cuspo na vossa aliança, vou massacrar vocês. A tecnologia, o armamento, o exército de Israel, todo aquele poderio bélico, toda aquela força, toda aquela capacidade, assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo, eu cuspo no vosso exército, judeus. A farda de vocês enojam o Deus da geração de Jesus Cristo.
Vocês não são nem dignos, judeus, de serem chamados raça de víboras. E quem viver, meu irmão, espero até que não, porque o arrebatamento tem que vir. Israel será massacrado até 2060. Israel será massacrado. Mas Jesus já disse a palavra, vós sois sal insípido, era transição, né? Jesus pregando para as ovelhas perdidas da casa de Israel e passando para o tempo da graça. A palavra é também para mim e para você, tá, irmão? Coitado de Israel, coitado de você que tem ouvido muito mais coisa do que os israelitas. Coitado de você que aqui na geração Jesus Cristo tem um Deus bem maior que o Deus dos judeus. Coitado de você que aqui não tem rabino, aqui tem o único homem cuja língua está escrito verdade. Não engulo uma palavra, não tenho medo de nada, só acredito na minha morte quando eu me olhar e me ver dentro do caixão debaixo de 7 palmos. Aqui não tem palavra comprometida com nada. Coitado de você que tem ouvido, que tens ouvido. Tu serás massacrado quando te desviares. Vai apodrecer em cima de uma cama. Vai feder em cima de uma cama, ao ponto que pessoas à tua volta vão desejar a tua morte para ver o fim do teu sofrimento, e tu vai gemer e chorar dia após dia, sem baixar a sepultura. A morte vai fugir de ti. Eu já preguei aí umas 5, 6 mensagens. Israel é o retrato não uma igreja de pé, mas uma igreja caída, uma igreja profanada, uma igreja corrompida. Israel, a queda dele, é isso aí, é o retrato da igreja, dessa igreja que ficou para trás, aliançada com política. Vê se o primeiro-ministro de Israel não está passeando o mundo para fazer alianças políticas. É um desgraçado, primeiro-ministro de Israel, se é presidente, que nome tem esses bestas? É um desgraçado, porque quem conhece o Deus verdadeiro sabe que tem um Deus soberano, e quem tem Deus soberano não faz aliança. Como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Eles negam a palavra, e Jesus está dizendo: se o sal for insípido, para nada mais presta não ser lançado fora, e pisado pelos homens, humilhado, pisado. Breve, no solo de Israel, escutem, judeus, breve no solo de Israel teremos menina de 10, 11, 12 anos estuprada por legiões de soldados. É o que diz Zacarias 12, 13 e 14. Eles leem e vê só o lado bom, de que Deus vai restaurar Israel. Conversa fiada. Só vai restaurar Israel depois que clamar pelo Deus do último Elias, o Deus da geração Jesus Cristo. Antes que clame, antes que esse orgulho maldito de judeus e de israelitas seja pisado, antes que esse orgulho nojento e podre seja pisado, as crianças vão ser estupradas no meio das vossas praças, no meio das vossas ruas. Os vossos velhos serão cortados no meio. Vai ler a entrelinha. Mas não esqueça, meu irmão, eu não estou aqui pregando só para judeu não, porque a porta já abriu, estamos invadindo, mas eu estou pregando ainda para a geração Jesus Cristo. A história é mentirosa, do que aconteceu com eles? Hoje não se pode, o judeu virou bonequinha de louça, não sei o que, o judeu, não, isso aí como é que chama? Antissemitismo. Antissemitismo, uma vírgula, isso é verdade nua e crua. Cuspiram na face de Jesus Cristo, por isso Deus deixou que surgisse uma besta, um animal em forma de homem chamado Hitler, e acabou com a raça deles. Está
está pensando que cuspir na cara do Filho de Deus não tem preço? E digo mais, aqui dentro da geração de Jesus Cristo, muitos têm feito a mesma coisa. Não, pastor, verdade? Cuspiram? Por acaso todos os judeus cuspiram no rosto de Jesus? Literalmente? Não, mas espiritualmente, todos cuspiram, exceto, obviamente, aqueles que se converteram. Manda os judeus lerem Isaías 53, manda eles explicarem Isaías 53. Hitler massacrou, e não adianta, recado para os judeus, não adianta os judeus pensarem que o massacre de Hitler acabou a história do vosso massacre. Eu, profeta da última hora, eu, servo do Deus da geração de Jesus Cristo, digo, o pior está para vir. E digo eu para a geração de Jesus Cristo, quem não se enquadra na palavra, afirmo do mesmo jeito, quem vira sal insípido, quem deixa a sua luz apagar, quem não sustenta o fogo continuamente sobre o altar, eu afirmo, o pior da tua vida está para vir, meu irmão. Para com esse papo de ser retardado. Eu boto coisas lá no grupo do Zap lá, perguntas, e aparecem uns querendo dar uma de teólogo, brá. Cai na real que tu não sabe nada, rapaz. Cai na real. Fica querendo juntar palavras desconexas, joga um monte de palavra num pacote, sacode e depois joga assim. A palavra de Deus é coerente. Tem ligadura. A palavra de Deus é viva e se remodela somente na verdade. Não estudou e quer saber? Se eu faço uma pergunta, é para quem estudou. Quem não estudou fica calado. Só tem resposta quem tem estudo. Quem não tem estudo não é nada. Quem não tem estudo não é nada. As outras religiões estão aí, ó. Botam uma galinha com farofa na encruzilhada. Pronto, o camarada se acha justificado. Acende uma vela no cruzeiro, é uma vela para as almas, uma vela para o Jorginho, uma vela para o Bastião. Então todo mundo que nem trouxe se sentindo justificado. Aqui, meu irmão, não tem nada disso não. A única coisa que nos justifica é o sangue de Jesus Cristo. Mas esse sangue não é para qualquer um não. O meu povo, diz o Senhor, será um povo sábio e inteligente. Se você não tem sabedoria e não tem inteligência, você não tem inteligência, não é povo de Deus. Aqui, ele conclui: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Você é candeia de Deus? Aparece, porque você não pode ficar debaixo de um cesto. Dá testemunho. Jesus só tem no seu exército quem ele pode contar para dar testemunho. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Tem que colocar no velador, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Como quem? Como Jesus. Mas quando a tua luz, igualmente Jesus, resplandece diante dos homens, você conquista mais amigos ou inimigos? Então descubra a partir desse ponto. Se tu tens algema, tens cadeias, tem difamação, tem calúnia, tem brigas, intrigas renhidas, tem discussão, tem bate-boca, isto é uma prova de que tu estás no caminho certo. Agora, se todo mundo à tua volta é bondade,
paz, compaixão, misericórdia, é porque você é igual a eles. Entre luz e trevas, não há comunhão. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. A paz para a igreja. Pastor, Deus me deu uma visão tão gloriosa que eu pedi, quando eu tive essa visão, para ele me confirmasse. Quando o senhor estava pregando, que falou em Elias, ele confirmou. Eu vi na região celeste uma carruagem, a carruagem de Elias, com ele, e ele repousava aqui na igreja, aqui nessa direção, nessa carruagem. Só que quem saía dessa carruagem era o senhor, pastor. O senhor saía dessa carruagem, o senhor vinha andando aqui para frente, e a igreja atônica ficava olhando como se não acreditasse nisso, tá? Até aqui. Depois, quando Samuel estava louvando, eu tive uma outra visão muito gloriosa. Eu vi um homem de branco, tá? E ele saía daqui e ele descia a escada da tua casa ali, ele entrava na tua casa, ele entrava em cada cômodo da tua casa. E depois ele vinha e ele mexia em cada instrumento aqui, entendeu? Inclusive entrava lá onde o irmão Afonso estava também, tá? Até aqui, pastor. Irmão Alexandre? Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus, que é vivo e que é santo. Louvado seja Deus. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã, eu vi pessoas com uma vestimenta branca, a vestimenta era de linho, só que essas pessoas vinham de casa. Logo em seguida eu vi pessoas entrar, só que essas vestimentas eram trocadas aqui na porta da igreja. Então elas entravam com as vestimentas de linho. Só que depois eu vi pessoas entrar com roupas comuns e elas entraram. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu via você, Vitor, como um atleta. Só que você havia obstáculos para você chegar na linha, chegar no final. E esses obstáculos você ia pulando de um em um, até que você chegou num local de pódio e você recebeu uma medalha e uma coroa. Então essa visão cessou, pastor. Amém. Aleluia. Irmão Marcos. Amém. Minha irmã, Deus me deu uma visão antiga. Durante todo o período de louvor, todas as canções, todo o período de louvor, toda vez que a irmã abria a boca para louvar, para cantar, um anjo botava a mão na sua boca para impedir o teu louvor, para impedir. Ele me mostra a tua casa toda desarrumada, toda desarrumada. Assim te diz o Deus das gerações de Jesus Cristo. Ana, você não esteve aqui hoje. Você não esteve aqui hoje e você não faz parte da glória desse ministério. Assim diz o Deus das gerações de Jesus Cristo para você. Amém. É aqui, mestre. André.
no momento que era cantado esse último louvor, eu vi um anjo. Ele apareceu exatamente aqui. Esse anjo é semelhante a um homem. Esse anjo é de ouro, ele é todo de ouro. E ele empunhou o seu arco e ele lançou. Eu vi ele lançando a flecha, uma flecha de ouro, à nação de Israel. No momento que estava sendo cantada esta canção, o céu de Israel, esse céu visível, o sobrenatural de Deus aconteceu nesse lugar. Diz o Senhor, o nome do Deus da geração Jesus Cristo será visto nos céus de Israel, manda dizer o Senhor. Todas as 7 capas proféticas, todas elas, exatamente todas, estão sobre o Senhor. Todas elas. Elas são como se fosse uma só. Ela faz a ligadura aqui, numa só, e desce. E embaixo, elas mostram as suas cores. As cores proféticas, o branco, o vermelho, o amarelo, o azul, o verde, todas elas, o preto, elas se mostram na bainha. No final dessa capa, ela tem uma cobertura fina de ouro nos pés da capa. Muito bonita essa capa. O Senhor vai acrescentar nesses últimos dias uma unção tão violenta sobre a tua vida, porque manda te dizer o Senhor, chegou a minha hora de me mostrar as nações, diante a face das nações, diz o Senhor, chegou a hora, manda dizer o Senhor. Até aqui. Alô, paz, irmãos. Mestre, antes mesmo de começar o culto, eu vi um lençol branco. Eu não via quem, mas ele balançava como se alguém o segurasse. E nesse lençol tinha alguns buracos nele, como peneiras. E à medida que aquele lençol ia balançando, os buracos iam sumindo e diminuía os buracos. Depois, durante a oração, eu vi uma outra peneira. Essa peneira era um pouco grande, mas eu também não via quem balançava ela. Essa peneira, ela tinha pepitas de ouro que se transformavam em diamantes. Então ele ia batendo, batendo. Só que um desses diamantes caía no chão da igreja e se quebrava. E ali essa visão cessava. Durante os comentários, eu tive uma visão com a irmã Paula. Eu via ela diante do carro dela e ela ia tirando esse adesivo que tem atrás dos carros. Ela ia tirando, mas ela não retirava todo, sabe? Ela tirava letra por letra e num movimento muito lento, bem devagar. Ela ia tirando letra por letra. E ali essa visão cessava. Ainda durante os comentários, mestre, eu vi um grande demônio. Esse demônio, ele estava diante de um abismo. Debaixo daquele abismo, diante dele no chão, havia muito fogo. E eu via pessoas acorrentadas como grilhões. E esse demônio arrancava a cabeça dessas pessoas caíam naquele abismo, ele empurrava a pessoa sem a cabeça. Mas quando a pessoa caía no chão, ela caía em pé,
e aquele abismo de fogo se transformava nessa grande cidade. E aquelas pessoas andavam sem a cabeça nessa cidade. E essas pessoas são pessoas que deixaram o ministério nessa dispensação, porque eu vi as camisas pretas neles completamente rasgadas. E ali essa visão cessava. No momento do louvor de Israel, que a irmã Diana estava louvando, eu escutei um grande estrondo no céu, mestre. Então eu via o céu se abrir. E eu via aquele homem de branco na ponta desse céu, e ele olhava para baixo. E eu via que os olhos deles lacrimejavam. Então eu vi cair 2 lágrimas. Uma dessas lágrimas caiu sobre o solo de Israel e o inundou, mestre. E a outra lágrima caiu em cima do Senhor e o elevou. E ali essa visão cessava, mestre, até aqui. Onde é isso? Rapaz, igreja. Mestre, durante a pregação, eu tive uma visão muito parecida com o irmão André teve com o senhor. Eu vi todas as capas sobre o senhor, da forma que ele falou, e na bainha, ali na parte de baixo, como a gente faz com o livro, desfolha, né, que faz assim, eu vi elas muito rápido, todas as cores, dessa forma, se movimentando dessa forma. Todas as cores, todas as capas estavam sobre o senhor. Quando o irmão André proferiu essa profecia, eu tomei até um susto, e foi exatamente o que eu vi. Eu vi esse movimento das capas fazendo dessa forma. Amém. Quando o senhor iniciou a pregação, mestre, houve um grito dentro de mim: as flechas vão partir, as flechas vão partir. E eu vi, no começo da pregação, partes da pregação na internet, como o senhor às vezes faz, pega um pedaço do culto, e eu vi nem no começo das pregações. E essa visão da capa que eu tive com o senhor foi antes do senhor proferir que era o profeta da última hora. Amém. Irmão Marquinho, eu não sei se eu vou saber explicar o que Deus me fez ver. Quando você estava entregando a profecia para Ana, eu via teu corpo tremer, você fazendo esse movimento, como se estivesse rasgando uma blusa, como se estivesse libertando, dando um grito. Sabe, eu vi essa cena assim, como se você estivesse se libertando. Foi exatamente isso que eu vi. Amém. Até aqui, mas. Amém. Quando o Davidson estava falando para o Marquinhos, quando ele estava comentando essa visão aí, entregando para ti, irmão, eu recebi uma palavra. Perde a tua timidez, diz o Senhor. Age. Deixa o Espírito de Deus agir em ti. Tu sabes como, diz o Senhor. Irmão Cícero, eu vi aquela espada que estava sobre ti, o anjo veio e retirou. Ele tirou ela, o tempo dela acabou. Quando estávamos louvando, aquele louvor de José, né? Eu vi escadas se formarem aqui. Essas escadas subiam assim, nesse sentido. Elas não tinham corrimão, não tinham nada. E essas escadas ficavam totalmente soltas no ar. E eu não vi o fim delas. Essas escadas, diz o Senhor, é o caminho desse ano. Amém. Tem uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo.
assim como eu já falei, separarei filhos de pais e pais de filhos. Aos filhos digo eu, o Senhor, caminhem, pois eu serei o vosso pai. E aos pais que se separarem de filhos, digo eu, o Senhor, eu vos darei muitos outros filhos. O Júnior estava louvando aqui e teve uma parte do louvor que ele fala do coral celestial, né? Coral celestial, quero cantar. Eu recebi uma palavra do Senhor. Coral celestial, nada se difere deste coral aqui. Se tu não se encaixa nesse daqui, não ouses pensar que cantarás num celestial. Eu tive uma visão onde eu vi um machado e atrás dele uma flor. O machado cortaria e depois viria a flor. Amém. Quando o irmão Sidney estava entregando aqui, que ele falou da carruagem e viu o senhor, mestre, saindo da carruagem, e a igreja ficou atônita, né? Não sei a palavra certa que ele usou, mas se assustaram ao ver o Senhor saindo como Elias. Deus me deu uma palavra. Muitos que estão aqui não acreditam que este é o último Elias. Mas assim diz o Senhor, vocês verão. Quando estávamos louvando o louvor de Israel, eu tive uma visão. Eu vi nessa parte de trás uma bandeira de Israel se formar durante o louvor. E na parte que o Senhor cantava, surgiu uma grande águia. E essa águia, com as suas garras, essa águia verde, ela rasgou, ferindo a bandeira de Israel. Amém. Eu tive uma visão. Eu não sei o nome desse instrumento. É como se fosse uma caneta, e em cima dela ela não, aquela parte da caneta, mas em cima não tem a caneta. Ela tinha uma parte onde ficava aberta assim, e ali tinha um diamante. E esse diamante era bruto. Era bruto esse diamante. Ele não era lapidado, não era um diamante lapidado. Ele não tinha aquela cor que o diamante tem, aquela cor bonita. Era um diamante mais bruto. E ele não tinha um formato bonito, mas tinha um formato, mas era um diamante, tinha um formato mais bruto. E esse diamante era pequeno. E alguém segurava aquele diamante. Não era um anjo, era alguém grande que segurava, que era um ser grande. Segurava aquele diamante e olhava. Eu não ouvi ele lapidando esse diamante, mas eu vi ele olhando para esse diamante. E esse diamante é você, Josimar. Tem uma palavra para ti, Rua. Assim diz o Senhor. Tudo que tu precisa está aqui. Tudo que tu precisa está nesse lugar. Eu te chamei, eu te trouxe, eu te conheço. E assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo a ti. Eu sou o teu amigo. Tive uma visão, exatamente quando o Marquinho estava entregando, tive uma visão contigo, irmã. Ele entregava o que Deus tinha passado para ele, e eu vi ao redor da tua cabeça nuvens negras circulando, como se fechassem a tua visão. Tu não entendes o que é este lugar.
Tu ainda não entendes onde tu estás e não entendeste uma palavra, diz o Senhor: humildade. Tuas vistas estão fechadas. Amém. Tem uma palavra para ti. Esse púlpito é tudo que tu precisa para a tua vida. Tudo que tu precisa para a tua vida. Não temas a nada, diz o Senhor. Não temas a nada. Enfrenta o que for e vence. Porque este é o lugar que o Senhor escolheu para ti estar. Esse é o lugar que o Senhor tem de especial, diz o Senhor, para a tua alma. Eu vejo tu olhando para esse púlpito, simplesmente isso. Eu te vejo olhando para esse púlpito e o Senhor me diz: esse é o caminho, olha para esse púlpito. Mestre, Deus trará um espírito, diz o Senhor, acima dos profetas antigos. Um espírito sobremodo excelente, que o Senhor será reconhecido como os últimos. A sua vida será reconhecida como os últimos. Essa unção dos últimos estará sobre a vida do Senhor. E o Senhor entregará palavras de tamanha unção, de tamanha posição espiritual, que mudará contornos de histórias, mas de histórias mundiais, nacionais. Deus usará a vida do Senhor de tal maneira. O Senhor não pode ser abatido por nada. Nada vai te abater, diz o Senhor. E isso ficará de prova, como eu falei, na tua vida. A bandeira de Israel continua machucada atrás do Senhor, só que agora ela sangra. Eu vejo sangue caindo dela. Assim como me sangraram, serão sangrados, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Amém. Alguém mais? Alô. Mestre, desceu um anjo aqui, ele tinha uma espada na coxa direita. Ele arrancou aquela espada e prendeu ela na coxa direita do Senhor e colocou ela com o cabo para cima. Ainda antes do Senhor pregar, eu vi uma grande espada ser manuseada pelo Senhor, mas ela não tinha cabo. Ela só tinha lâmina. Eu vi o que o Senhor manuseava como se o Senhor segurasse, mas ela não tinha cabo. E ainda assim o Senhor manuseava essa espada. Quando o irmão Rômulo falou da bandeira de Israel, eu via um castiçal e um candelabro virado de cabeça para baixo. Amém. Até aqui, mestre. Bendito Deus, glorioso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é a verdade, a sua palavra é a verdade, a tua obra é verdade.
E quando o ser humano, ó Deus, não tem os princípios da tua verdade, ele transforma, ele toma a tua verdade por mentira. E aí muitos se perdem, Senhor, mas nós te glorificamos, porque temos lutado para entender, enxergar as tuas pegadas e andar nela. Pois nós sabemos que a vereda do justo é estreitíssima, mas é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso, Senhor, é que nós verdadeiramente te damos graças, declarando nosso amor por ti. Amém. Mestre, eu vi o senhor pregando e o senhor dava uma palavra. O senhor falava assim: mataram o filho de Deus. Se fosse o teu filho, tu não se vingaria? Por que tu acha que Deus não irá se vingar? Tu és o último Elias. Eu te entreguei palavras que entreguei a outros e nunca tiveram coragem de falá-las. Mas tu, ó homem, falasse as minhas palavras. Hoje eu te entrego palavras maiores ainda, porque eu sei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, que contigo eu posso contar. Assim diz o Senhor aos profetas: não temam as palavras que eu vos entregar. Não interessa quem creia ou quem não creia. Não interessa se vocês acharem que elas são loucuras. Não importa. Eu entrego e vocês falam. Eu vos chamei para hora especial. Me honrem, pois apenas com vocês eu posso contar. Assim diz o Senhor aos rebeldes, aos incrédulos, aos maldicentes, aos que se apartaram da minha aliança. Eu sou o Senhor deste lugar e do último Elias e do Espírito que aqui habita. Não sou o vosso Deus. Amém. Leva-nos então, meu Senhor, na tua graça, debaixo das tuas onipotentes asas. Nós temos lutado, Deus, para sermos teus, para sermos verdadeiros, para sermos autênticos, porque sabemos que o Senhor é real e o Senhor ama a verdade, ama a justiça, pois o Senhor mesmo diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e que faço justiça sobre a terra. Deus, eu me glorio, porque eu te conheço. Eu sei que tu és Senhor e eu sei que tu fazes justiça sobre a terra. Ainda que na nossa pouca força, ó Deus, impulsiona-nos, dá-nos graça, pois nós temos plena consciência que sem ti nada podemos fazer. Leva-nos, pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida. Te salvamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.